Gente, minha voz tá assim hoje. Sabe que não tá saindo? Parece que tem um negócio preso aqui, assim, ó, e não sai. Mas eu quero trazer para você hoje muita informação. Hoje o programa é sobre autismo. A gente vai entender o diagnóstico, entender também tratamento. Tem cura ou não tem? Tem gente que acha que autismo é doença. E não é, a gente explica para vocês, tá bom? E tem muita informação para você também. O Falando Nisso Band está no ar. Atenção, você que é MEI, veja como regularizar imposto atrasado. Os microempreendedores individuais que não regularizarem a situação poderão ser excluídos do Simples Nacional e ter o CNPJ cancelado. Calor versus gastos. Entenda como economizar energia. Passamos uma última semana de um calor quase que fora do normal, Demais. principalmente para essa quente. época do ano. E como que foi aqui? A questão de consumo de energia aqui, que você passou a usar o quê? Ventilador? Passamos a usar ventilador. Ontem ficou o dia todo, das 9 até meia-noite, os 3 ligados. Violão mágico é tocado com apenas uma mão. O projeto deu certo e hoje o grupo de alunos da UFMG aumentou a escala de produção e o aprimoramento de algumas funcionalidades do que está sendo chamado de violão mágico. E no estúdio vamos conversar sobre o autismo, diagnóstico e acompanhamento. Terça-feira, dia 3 de outubro, o Falando Nisso Band começou. E a gente começa com a mensagem: aprender com os seus erros é ser inteligente. Mas aprender com os erros dos outros, gente, é uma super inteligência que a gente precisa buscar, viu? Então, se você vê alguém errar, não julga. Você vai aprender o que você não quer fazer ou ser. Aí vai dar tudo certo, tá bom? Maíra, tem prêmio, não é isso, minha amiga? Tem sim. Tá afim de ganhar esse kit incrível da Polipet? Ele pode ser seu. Basta curtir a foto oficial que tá no @Falando Nisso Band, seguir a Polipet e marcar 2 amigos por comentário. Tem tempo de participar bastante, viu? Dia 27 de outubro, última sexta do mês, a gente conhece o ganhador. Agora, para quem quer ganhar 4 convites pro Cinemark, para concorrer tem que ir lá no @Falando Nisso Band, achar essa fotinha oficial, marcar 2 amigos por comentário, compartilhar nos stories, marcando o nosso @ pelo menos uma vez e pronto, já tá concorrendo. Sexta-feira agora a gente traz o resultado, viu? Perfeito, minha querida. Tem enquete para você em casa participar pelo nosso WhatsApp, 12 99716 7989. Você vai responder a seguinte perguntinha, que é até para a gente conhecer, né, Maíra, o pessoal que está participando. Vamos lá colocar? A perguntinha é: conhece alguém que tem o diagnóstico de autismo? Hashtag sim e hashtag não. Responde lá pra gente até conhecer o nosso público e ver como é importante. Porque, na verdade, gente, conhecendo ou não a pessoa que tem o diagnóstico, todo mundo vai ter contato com alguém, com certeza, no dia a dia. Essa que é a verdade. A doutora Camila Calaur, ela é dermatologista, mas tem um trabalho incrível com as mães, familiares, que tem alguém na família com diagnóstico de autista. E também a doutora Cíntia Especian, ela é neuropediatra, muito conhecida aqui na cidade, muito querida também por muitas mamães que enfrentam aí o transtorno, que a gente pode entender um pouquinho. Primeiro quero entender também, conversar com vocês um pouquinho. Boa tarde, tudo bem, meninas? Boa tarde, tudo ótimo. 2 doutoras aqui com a gente, né? Hoje eu tô de mãe. Hoje tá de mãe. Tô de mãe. A gente até pode contar um pouquinho da sua história, Camila, mas vamos entender primeiro o que é o autismo, doutora? O autismo, ele é uma condição de característica genética que compromete a capacidade do indivíduo, principalmente de se comunicar e, por causa disso, de se relacionar com o ambiente, de interpretar o ambiente onde ele está. Essas são as principais características do indivíduo que está dentro do espectro autista. Camila, conta pra gente como é que foi a sua experiência na descoberta. É o seu filho, não é verdade? Exatamente. Isso. O meu filho mais velho, o Henrique, ele, a partir de 1 ano e 7 meses, ele começou a ter justamente essa dificuldade de comunicação. Ele não falava, apesar do irmão, quase aí 1 aninho mais novo, já falar muito. Então, foi o primeiro sinal, foi a comunicação. E aí, a gente foi fazer essa investigação. Foi atrás dos profissionais para
para investigar o porquê que ele não falava. Mas o não falar, a gente começou a observar outros sinais. Então, ele tinha uma dificuldade, além da comunicação oral, ele tinha algumas questões motoras. Então, ele andava na pontinha do pé, ele não apontava. Ele tinha uma dificuldade de olhar no olho, que é um sinal que eu acho que você deve escutar muito, né? Que é muito falado, né? Do contato visual. Então, a gente falava que ele era um pouquinho estabanado, aquela criança que cai mais, tropeça mais, tem uma dificuldade de coordenação motora geral. E ele tinha uma outra característica que depois que a gente foi perceber, que não era muito visto, foi na conversa com o médico, com o neurologista, que a gente foi notar que ele tinha uma hipossensibilidade. Então, ele caía, ele se machucava e não chorava. Né? Ele era uma criança muito boazinha, sabe aquela criança muito boazinha que não chora por nada? Que também é um sinal, né? É uma característica muito comum. E aí daí começou a jornada de começar a fechar o diagnóstico, começar as intervenções, e as intervenções, como a gente tinha falado, né? Todos os profissionais que nos ajudaram no desenvolvimento do Henrique, nos ajudam até hoje. A gente começou todas as sessões, todas essas avaliações, independente de já ter o diagnóstico ou não. Entendi. Foi todo um processo que andou em conjunto. Você não esperou o diagnóstico para correr atrás desses estímulos. Exatamente. Né? Antes da gente entender esses estímulos, doutor, explica pra gente como é o diagnóstico. A gente ouve falar muito que às vezes ele é demorado, ele é muito minucioso. Como que é, doutora? O transtorno do espectro autista, hoje, entre os transtornos de neurodesenvolvimento, ele é o mais frequente, né? E a gente sabe que a criança que está dentro do espectro, ela já nasce dentro do espectro. Então, eu posso observar sinais desde muito novinho que chamam a atenção da gente para a questão do desenvolvimento que parece que não está legal, não está igual. Só que quando é muito precoce, todos os quadros de neurodesenvolvimento, eles podem se parecer, né? Como a Camila falou do filho dela, que era muito quietinho, muito bonzinho. Uma criança que tem uma deficiência intelectual, ela também pode ser muito quietinha e muito boazinha. Uma criança que tem uma deficiência auditiva também pode ser muito quietinha. Então, todas as coisas podem se parecer. A gente, antes de fechar um diagnóstico com um laudo, com um rótulo para essa criança, eu tenho que entender que o desenvolvimento dela está apresentando dificuldades, então eu já tenho que começar a intervir. Se eu suspeito de uma dificuldade do desenvolvimento, é a hora de começar a intervir. Quanto mais precoce eu suspeito de uma dificuldade, mais eu tenho que ser global na minha intervenção, porque a criança precisa se desenvolver como um todo, num global. Então, a resposta que ela vai ter a essa intervenção vai ajudar a gente a definir diagnósticos no decorrer do tempo. É um desafio, Por né? isso, o tempo, às vezes, não é aquele que a gente queria, né? O desejável era, vamos lá, a gente avalia e já sai com um diagnóstico. O diagnóstico vai ser paralelo com a intervenção terapêutica. Esse acompanhamento de comportamento, Exatamente. não um exame de sangue, que você vai lá e mostra se tem ou não, gente. Exatamente. Então, é muita observação, inclusive a participação dos pais. A gente pode até comentar já isso, mas tem perguntinha nas ruas com a Maíra Costa. Oi, Lucas, estou aqui nas ruas de São José dos Campos, estou com a dona Cleia. Dona Cleia, a senhora saberia identificar quais são os sinais do autismo? Oi, não sei. Faz nem ideia. Não faço ideia. E a senhora acha que tem níveis? Tem um grau a mais, um grau a menos? Creio que sim. E aí, pessoal, quais são os sinais, então, que a gente deve se atentar para saber se a criança tem autismo ou não? Com vocês aí do estúdio. Lembrando que não é para assustar papai e mamãe, né? Porque às vezes vai ver, né? É um conjunto de sinais, tem que apresentar a maioria. Como que é, doutora? A gente, quanto mais precoce a gente observar os sinais, a gente pode observar atraso no desenvolvimento global. Então, a criança que demora um pouquinho mais para alcançar os marcos do desenvolvimento, né? Para sentar, para começar a engatinhar, para começar a apontar, fazer tchauzinho, balbuciar, são sinais que são importantes para a gente entender que existe uma alteração no desenvolvimento global.
À medida que a criança cresce, a grande dificuldade de se expressar verbalmente é uma dificuldade real, né? A dificuldade da intenção de comunicação, porque muitas vezes a criança não desenvolveu a fala, mas ela tem a intenção de se comunicar com você. Dentro do espectro autista, é uma dificuldade grande para a criança a intenção de comunicação. O fixar a face do outro é uma dificuldade real para a criança dentro do espectro autista. Essa criança, ela tem algumas ligações cerebrais que aconteceram diferente. Então, na hora que ela olha para a nossa face, ela não interpreta o que eu estou querendo dizer com a minha fisionomia. Ela não sabe se eu sou boazinha, se eu sou brava, se eu estou de boa ou se eu não gostei do que está acontecendo. Então, ela desvia o olhar e foge de mim. Né? Dentro do cérebro dela, isso andou por um caminho diferente e ativou aquela parte do cérebro que deixa a gente em posição de defesa, porque eu não sei o que está acontecendo. Uma outra dificuldade importante da criança dentro do espectro autista é ela não ter a percepção dos estímulos do ambiente. Ela não interpreta bem os estímulos. Então, às vezes, ruídos são coisas muito desconfortáveis e criam nela uma sensação que ela não consegue entender e ela começa a chorar muito, a reagir muito a essa situação. Às vezes, trocar de ambientes, né? Sair de uma sala e entrar numa outra sala que está mais iluminada, esse ambiente também gera nela um desconforto muito grande. Estar em locais muito movimentados, onde tem ruído, tem cor, tem iluminação, é uma situação que também traz uma estimulação que ela não sabe interpretar. Às vezes a criança cai e não sabe interpretar a dor, então ela cai e não chora, se machuca e não chora. São muitas, né? Muitos sinais, né? E geralmente esses sinais estão associados a não conseguir se comunicar, a expressar aquilo que está sentindo e o que deseja, e não conseguir entender essa estimulação que está em volta dele. Até mesmo, né, Camila, é difícil porque assim, agora, com essa informação, quem assistiu já tem uma noção. Mas às vezes a mãe de primeira viagem, que não conhece o autismo, não entende todas essas características, né? E acaba sendo difícil também para a mãe saber, né? E eu acho que é justamente isso, e essa é a função do Ter Amigos. A gente traz conhecimento para as mães e para profissionais e para pessoas interessadas, porque você conhecendo, você consegue observar para numa conversa, numa consulta, você poder falar o que está realmente acontecendo. Porque muitas vezes a médica vai te perguntar, mas seu filho, ele consegue fazer tal coisa, né? A gente estava até brincando, né? Fui perguntada na consulta do meu filho, seu filho pula de um pé só? Eu, meu Deus, não sabia que nessa idade era para pular de um pé só, né? Então, assim, é isso. Então, desde as coisas mais precoces, né? Isso, dar tchauzinho, o balbuciar, a gente não tem essa orientação, não tem esse conhecimento. Então, eu sempre falo para a mãe, assim, tá com alguma suspeita, tá com aquela pulguinha atrás da orelha, vai buscar conhecimento, vai buscar informação. Para quê? Para você virar o PhD e você vai ser o médico do seu filho, você vai ser o terapeuta do seu filho? Não. Mas você vai ter mais capacidade de, junto com os profissionais, observar aquela criança e poder trocar informação de qualidade que vai fazer muita diferença para o profissional falar assim, poxa, então agora realmente é isso. Então agora a gente vai poder fazer tal coisa, né? Então agora vamos focar, não sei, na fono, vamos trabalhar comunicação aumentativa alternativa, ou na fono, vamos trabalhar outro tipo de técnica para desenvolvimento. Então, quando a gente tem o conhecimento do que está acontecendo e do que a gente precisa observar, a gente leva informação de qualidade para o profissional e com isso volta para a criança na hora do estímulo. Vou até reforçar aqui o contato, tamigos.sjc. Você pode seguir com certeza. Você, mamãe e papai vão aprender muito aqui, viu? Pode seguir que lá em casa a gente acompanha e faz muito bem pra gente, ajuda muito. Vamos pra notícia? Atenção, se você é MEI, viu, gente? A Receita está notificando o microempreendedor que está esquecendo de pagar um imposto, está com o imposto atrasado. Tem que regularizar a situação para não ser excluído do Simples Nacional.
São quase 400 mil microempreendedores individuais inadimplentes em todo o país. 56 mil só no estado do Rio de Janeiro. A Mariana, que é tatuadora, entrou na lista depois que esqueceu de pagar as taxas. E descobri que tem como parcelar, né? O importante é estar quitando essa dívida o mais rápido possível. O total de dívidas ultrapassa 2 bilhões de reais. Quem já foi notificado pela Receita tem 30 dias para pagar os valores pendentes. Quem não recebeu o comunicado tem o prazo até o final do ano. Os microempreendedores individuais que não regularizarem a situação poderão ser excluídos do Simples Nacional e ter o CNPJ cancelado. Caso isso aconteça, todas as pendências vão para o CPF vinculado ao cadastro, o que pode dificultar a realização de empréstimos e financiamentos. Para não perder o CNPJ, é preciso entregar a declaração anual do Simples Nacional. Quem não pagar os impostos atrasados será excluído do Simples já em janeiro, o que aumenta a tributação. O empreendedor pode consultar as pendências pelo portal do Simples ou pelo app MEI. Se o débito já estiver na dívida ativa da Receita Federal, é possível aderir ao parcelamento com prazo de até 60 meses. O importante é ela entrar no site do Simples Nacional, através do próprio site do Passo a Passo, solicitar o parcelamento do débito. Ficar atento, hein, gente, por favor. Bom, no próximo bloco a gente vai comentar que no verão ou no calor a gente gasta mais energia, então vai ter dicas práticas para você economizar, tá? Não sai daí não, Dr. Otávio Fonseca ao vivo da Ortovip também. De volta dando parabéns para o Dr. Otávio Fonseca. Hoje é o Dia Internacional do Ortodentista, é isso? Não, do dentista. Do né? dentista. Isso. Parabéns, doutor. Aqui no Brasil nós comemoramos 2 vezes o Dia do Dentista. O Dia Internacional, do dia 3 de outubro, e no dia 25 de outubro, que é o Dia Nacional do Dentista, que quando foi assinado o decreto para as 2 primeiras universidades de graduação em odontologia. Já faz tempo isso, 1800, ela vai fumacinha, aqui foi no Rio de Janeiro, Caramba, na Bahia. Quanto tempo, hein? É bastante tempo, né? O seu presente estar aqui, doutor. Do meu lado. Claro. Doutor, vamos comentar um pouquinho sobre a Tati? Sim. Quinta-feira passada, a gente revelou que ela foi a escolhida do Quero Meu Sorriso de Volta. E já começaram os tratamentos? Já, a gente vai dar um gás, né? Afinal de contas, daqui uns dias eu vou tirar uns dias de férias também, né, Lucas? Aproveite, doutor. Claro. Estou precisando então, também. Vai lá. Você também está precisando. Outubro agora eu tiro também, doutor. Que bacana. A Águida volta eu tiro. Que bacana. Mas conta um pouquinho, o que vocês já fizeram? Então tá, tem um vídeo aí, vamos ver o vídeo que a gente explica melhor do que eu falando, vamos lá. Então, a gente está sendo preparado para se fazer o ultrassom microfocado, né? A gente faz as fotos iniciais para ver a pele, na limpeza. Quem faz esse procedimento é a doutora Silmara. E depois ela vai fazer o mapeamento facial, que é feito, esse é o mapeamento. A gente tem que proteger ali algumas circunstâncias, principalmente a tireoide, que fica na região de pescoço. E para cada área dessa é feita uma aplicação com ultrassom, são várias camadas, né, Lucas? Ai, eu adoro esse aparelho. Ele é bem bacana. Queria ter em casa ele. Acordar de manhã e passar no corpo todo. Mas não pode, né, Lucas? Você tem o tempo, né? Não, ela vai passando por camadas, né? Começa pelas camadas mais profundas. Esse é um vídeo esquemático explicando melhor, né? Então, esse ultrassom ele vai provocar pontos de coagulação nas regiões mais profundas da derme, na região onde tem a junção com a musculatura superficial, e na região de derme, né? Aí você vai trocando esse cartucho, ele vai te dando alturas diferentes de ação, né? É como se quando você faz esse tipo de... Qual é o mecanismo, né? Você faz esses pontos de coagulação, é como se você encolhesse a pele, né? Aí você tem aquele efeito lift, né? A pele fica mais... Né? Fica mais jovem mesmo. Né? Sim, bem bacana. E muda muito, né? É legal que o Quero Meu Sorriso de Volta não é um grande sorriso novamente que a pessoa vai ter, sim, mas é toda essa transformação, né, doutor? A gente está ali, né, vamos bom na massa, né, Lucas? Então é isso. E hoje ela esteve lá no consultório, eu e o doutor Rodrigo, nós estamos fazendo aí, tirar a relação intermaxilar. Então, como é que a gente faz isso? A gente prepara um material com um rodete de cera, ele está preparando para a gente recuperar aquela altura que ela perdeu com a perda dos dentes, Lucas. Então nós temos que começar com a cera. Essa placa vai para o protético, ele vai montar os dentes ainda em cera, para a gente ter a guia cirúrgica
e eu quero ver se eu faço a cirurgia dela aí o mais breve possível dentro do cronograma clínico lá. E você mostra tudo pra gente, doutor? Claro, passo Pode ser? a passo. A gente quer acompanhar. Sim. Vai ficar linda, Tati. Que alegria por você, minha querida. E é bom Isso foi hoje de manhã? De manhã. Que legal. E é bom que o pessoal vá acompanhando, né, para ver como é que funciona, né, se informando. Quem que tiver dúvida também pode ligar para tirar essas dúvidas. É bem interessante, né, Lucas? As pessoas se informarem, tem uma qualidade de informação, né? Parabéns, doutor. Parabéns para nós. Trabalho impecável, né, gente? Tati, você vai ficar linda. Estamos animados, viu? Sim. E parabéns pelo seu dia. Obrigado, Lucas. Né? Dia internacional, você vê que chique. Exatamente. Quero saber se jornalista tem dia internacional. Ah, deve ter, né, Lucas? Tomara que tenha, viu? Qual que é o dia Judiaram nacional? tanto da gente ultimamente, né, gente? Qual que é o dia? carente. Aqui tem. Qual é o dia nacional? Não sei nem esse. Ah, sério? Ah, Eu sou pisciano, doutor. Pisciano para essas coisas é péssimo. Eu só sei o meu aniversário da minha mãe e do meu pai. O resto tem que salvar no celular, senão não dá certo. É complicado, né? Obrigado, viu, doutor? Valeu mesmo, viu? É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal e também desejar aí, né, um dia bacana, né? Parabenizar todos os colegas cirurgiões dentistas pelo Dia Internacional. Parabéns a todos. Doutor, não sei se você está sabendo, mas a primavera estão prevendo que vai ser a mais quente de todos os tempos. Sim. O verão também. E no calor, o que a gente faz? Liga o ventilador, o ar-condicionado e a conta de energia vai lá para cima, não vai? Como que a gente pode melhorar essa situação? Tem dicas agora para você. Abre geladeira, acende luz, liga o computador. Na casa do Bruno, a conta de energia é alta. Uma média de 500 a 600 reais mês. E ele já sabe, a próxima vai vir ainda mais cara. Passamos uma última semana de um calor quase que fora do normal, Demais. principalmente para essa quente. época do ano. E como que foi aqui? A questão de consumo de energia aqui, que você passou a usar o quê? Ventilador? Passamos a usar ventilador. Ontem ficou o dia todo, das 9 até meia-noite, os 3 ligados. Se não dá para deixar de usar, pelo menos dá para evitar o desperdício. Esse especialista dá as dicas. Então o negócio é o quê? Não tá no ambiente, desliga o ventilador. E o ar sempre é colocado como, bicho, o ar vai deixar minha conta muito mais cara. Os mais modernos não funcionam assim. Não. Os inverter, principalmente com uma tecnologia chamada R32, esses são mais eficientes até do que o ventilador. Eles gastam menos do que o ventilador. E se o número de banhos aumenta? É trocar o chuveiro elétrico pelo eletrônico, que nesse caso é esse daqui. Ele tem esse controle aqui, que a gente consegue mudar. Deixa ele aqui no amarelo e usa ele gastando pouca energia. Dá para economizar também na sala. Diminui o brilho da TV. Então uma TV ligada vai gastar 120 watts. Na hora que você diminui o brilho, cai para 60, 50. E na cozinha? A geladeira ela é feita para abrir. O grande vilão da geladeira, na verdade, tá na falta de manutenção, ou seja, a geladeira você vai abrir, ela tá abrindo fácil, ela não tem essa resistência, significa que o isolamento dela tá ruim. E o isolamento ruim, sim, transforma a geladeira num vilão. Mudar hábitos nem sempre é fácil, mas se é para aliviar o bolso... Tá disposto a tentar? Tá, com certeza. Para economizar, estamos aqui. Fica tranquilo, não tem problema. Aliás, você, meu amigo, e todo mundo aqui no estúdio, né? Porque são dicas realmente incríveis para a gente conseguir economizar. Vamos conversar um pouquinho com a doutora Camila Calaur, ela que tem um trabalho incrível, Ter Amigos também, que você pode seguir, @teramigos.sjc, e também a nossa querida Cintia Especial, que é neuropediatra. Já comentamos um pouquinho sobre o diagnóstico, como é difícil realmente a gente chegar no diagnóstico, mas também depois que chega, qual que é o preparo que tem que ter papai e mamãe? Pensar na família agora, doutora, na sua vivência aí. E Camila, pode comentar também. Eu acredito que saber o diagnóstico, né, ter o diagnóstico para a família é tanto uma sensação de alívio, porque existe um nome, como também é uma sensação do que pena, não era isso que eu gostaria de ouvir, né? Então, chegar ao diagnóstico é também um momento de um acolhimento muito importante, porque a família precisa entender o diagnóstico, caminhando junto com os profissionais, ela vai entender por que se chegou a esse diagnóstico e entender as características individuais da sua criança. Porque uma coisa é muito importante, sabe? Se você vê ou conhece um autista, você conhece um autista. O do lado é outra coisa, é diferente. Então, você precisa entender a condição do seu autista, né? Entender qual é a necessidade dele,
ter o diagnóstico nos ajuda a ser muito mais assertivos na terapêutica que a gente vai empregar, e isso é super importante, porque se cada um tem a sua individualidade, cada um precisa de uma abordagem terapêutica, né? E se eu estou trabalhando com uma criança e ela com certeza vai evoluir, ela vai responder nas várias áreas de habilidades, eu tenho que caminhar junto com ela, reprogramar o programa terapêutico dela dependendo do desenvolvimento que ela apresentar. Então a família precisa ter esse conhecimento e ter a liberdade de poder questionar, de trazer as suas dúvidas, de trazer os seus questionamentos, o seu sofrimento com relação a essa informação que ela está tendo agora. E eu acho que é muito legal a gente falar também para as famílias que elas têm que entender que todo momento é uma oportunidade de estímulo. Então não é só no momento que você deixou lá na clínica com a TO que ele está sendo estimulado. Pelo contrário, eu brinco que assim, o maior veículo de aprendizado normalmente é o pai, é a mãe, é o irmão, porque toda criança, na verdade assim, todo mundo, nós somos movidos pela recompensa, né? Então assim, a gente ficou triste, aí vou comer um chocolatinho para me agradar, né? Então é isso também com relação ao autista, ele vai ser movido a ser recompensado. E vai ter várias formas. Então eu brinco assim, o pai e a mãe, aquele momento de estar com o pai, de estar com a mãe ou de estar com o irmão, para ele já é extremamente recompensador. Então quando você entende o que está sendo trabalhado, qual que é a habilidade que você tem que desenvolver no seu filho, você vai entender que o momento mais precioso, o momento onde ele vai estar aprendendo mais, muitas vezes, não é ali dentro do consultório, mas é aquele momento da hora do banho em casa, na hora do fazer a janta em casa, na hora do ir dormir. Aquele momento é um aprendizado, eu acho que muito mais rico, às vezes, do que só aquele momento da clínica, né? Então, é importante os pais buscarem conhecimento, sempre estarem em contato e conversando com os profissionais justamente para isso, para fazer cada minuto, cada momento de estar junto com o seu autista, um momento de aprendizado para os dois lados até, né? Exatamente. E pensar assim, né? A criança, ela tem o tempo todo da vida dela para se desenvolver. Então, a gente não pode marcar tempos, né? Cada um tem o seu, o importante é o acompanhar. Ela tem uma intervenção dentro de um consultório terapêutico e estar em casa vai permitir a ela continuidade Sim. e aplicar aquilo que ela aprendeu. Excelente. Mas o autista, ele precisa do estímulo para conseguir aplicar. Já a gente né? explica essa palavra estímulo, que a gente está usando tanto aqui. O que é isso, para você em casa entender? Mas agora a gente quer por dentro da previsão do tempo, para hoje e para toda semana. Em São José dos Campos, a previsão hoje é de 28 graus de máxima com céu nublado, 22 em Campos do Jordão com chuva fraca e 29 em Taubaté com céu nublado, 24 graus de máxima em São Sebastião com céu encoberto e chuva fraca, 29 em Tremembé e 27 com tempo chuvoso em Bananal. Em Caraguatatuba, a máxima hoje é de 23 graus com tempo nublado e chuvoso, 28 amanhã, 27 na quinta com chuva fraca, 23 na sexta também com tempo chuvoso e 34 no sábado com períodos de tempestades. Lana Moraes, minha amiga, fala que agora a palavra é tua. Tá com a voz, tá ruim, né, amigo? Eu só quero ouvir a fofoca. Só quer ouvir? Só quero ouvir. É bom ou ruim? Tem notícias boas e notícias mais ou menos. Ótimo, gosto também. Bom, do Brasil, hein? Mais uma conquista para as brasileiras. As atrizes Thaís Araújo e Larissa Manoela desfilaram neste final de semana durante o fim de semana da moda lá em Paris. Então, embaixo da Torre Eiffel, as duas desfilaram junto com Viola Davis, também a modelo Kendall Jenner, né? Olha, e nas redes sociais, inclusive, as brasileiras comentaram mais sobre esse marco na carreira delas, né? Bom, a Thaís comentou um pouco sobre os bastidores, né? Falando sobre o seu cabelão, né? Lindo, imenso. Lindo. Foram precisos 6 profissionais para dar bastante volume para aquele cabelo. Que legal. Porque elas são embaixadoras de uma marca de cosméticos, né? A L'Oréal, que foi, então... Aquele desfile foi por eles. A Larissa também pegou uma foto de criança dela desfilando. Disse que é por você, Mini-Min, lá de Guarapuava, para as passarelas do Paris Fashion Week. Que chique, né? Lindas demais, né? As duas são maravilhosas. Maravilhosas. E a Larissa agora acho que vai ficar com esse dinheiro, né?
Gente. Vai pros pais, né? Ah, não, agora é tudo dela. Por favor, né, menina? Segura o dinheiro pra você aí. Pois é. Outro tema que tá bombando nas redes sociais é o trecho de uma entrevista concedida pelo Rodrigo Faro ao podcast Podpah. Essa entrevista foi há 4 meses, mas voltou a viralizar de novo e está sendo amplamente discutido nas redes sociais. Por quê, na verdade, né? Bom, dono de uma das maiores mansões de São Paulo, Rodrigo Faro mora em uma propriedade que é avaliada em mais de 15 milhões de reais, né? Então tem academia completa, além de uma praia artificial, 2 piscinas, com mais de 500 mil litros cada uma, né? Meu Deus. E no trecho da entrevista que o apresentador fala, então, ele explica como que é a limpeza e a manutenção desse lugar, que exige muito trabalho e, no caso, muito dinheiro também, né? Mas é normal, porque, né, ele ganha bem, a casa é enorme, claro que tem muita coisa, né? Pois é. Mas durante a entrevista, o Rodrigo Faro ele recebe um salário fixo já de 600 mil reais. Nossa, fora a publicidade, Fora a né? publicidade, isso Merchan. só lá para apresentar o programa dele. Nossa. E ele compartilhou, então, uma curiosidade sobre as atividades domésticas que ele mesmo faz. Por quê? Para não gastar, amigo. Ai, meu Deus. Ele faz a limpeza da piscina, que chega a custar R$400. Ai, gente, desculpa. Para um profissional, né? Aí o ator Pedro Cardoso, que faz o Agostinho lá da Grande Família, ele fez uma análise que é excelente. Ele diz assim, a gente é capaz de pagar R$1 milhão por um apartamento e chama um homem para pintar esse apartamento de R$1 milhão, certo? O cara cobra 5 mil. Aí ele não paga, ele acha caro. Então a pessoa paga por uma coisa, mas não paga pelo trabalho de uma pessoa porque ele acha caro. Péssimo. Desvaloriza. Então, assim, ele desvaloriza. Mesquinho, hein, gente? Bom, mas na hora das pessoas contratarem ele sabe o valor dele, né? Que vergonha. Então as pessoas que oferecem serviço, prestam serviço, têm realmente que reconhecer o próprio trabalho e o valor do seu trabalho e dispensar. Outra pessoa vai chamar ele para trabalhar. Tá um cara ele que, olha, né, eu não gente? tenho vontade nenhuma de conhecer ele, amiga. Ele é antipático, Nenhuma. né, amiga? Não, eu não gosto do trabalho Ele é dele. antipático. E eu acho a pessoa dele bem duvidosa também. Então, depois disso, a gente vai mostrando caráter, né? Então. Dá dinheiro que você não conhece é a primeira pessoa, vez. né? Não é a Pois primeira vez que ele dá a bola fora. Pois é. Ele foi sempre feio. solta uma dessas. Pegou viu? mal. Muito mal, viu? Obrigado, amiga. Imagina. Nossa, a gente tá bem de bem hoje. Tá de boa. Estamos aqui, ó, na paz de Deus. Quem sabe amanhã, gente, outro dia. Olha, a gente já volta trazendo pra você notícias regionais. Não sai daí. Aliás, Maíra, como que tá a nossa parcial da enquete, das perguntinhas que a gente fez hoje pro pessoal? Vamos lá. A perguntinha de hoje foi: conhece alguém que tem o diagnóstico de autismo? Hashtag sim ou hashtag não para participar. Vamos conferir. 66,7% dizendo que sim, conhece, e 33,3% dizendo que não. Perfeito. Você em casa participa pelo nosso WhatsApp, 997167989. Eu acho que muita gente também, vou estar aqui conversar com a doutora Camila e também com a nossa querida doutora Cíntia, eu acho que muita gente fala não, porque às vezes nem sabe que a criança é autista. Que também não é, o autismo não é algo que é de cara que você bate, o autismo não tem cara. E eu acho que é legal a gente falar aqui também, né? A gente sempre fala muito de criança, mas lembrar que a criança cresce, né? E a gente vai pensar no autista, pensando naqueles que são mais comprometidos, que precisam de um nível de suporte maior, e aí você fala assim, então o autista não pode estar trabalhando? Pode, ele pode estar trabalhando na TV, ele pode ser um artista, ele pode ser um ator, ele pode ser um músico, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um advogado. Então muitas vezes a gente está lidando com um profissional que é autista, mas eu brinco, eu falo assim, gente, o autismo nada mais é que uma característica. Sim. O Lucas tem olhos claros. O meu filho tem olhos claros também e também é autista. Sim. É mais uma característica dele. Então tem muitos adultos, adolescentes que você vai encontrar e se ele não se ele não verbalizar que é uma característica dele o autismo, talvez você não perceba porque ele seja de um nível 1 de suporte, que a gente chama, e isso passe desapercebido, porque não existe uma cara. Sim. Né? A gente tem o Messi, que o pessoal conhece bastante, né? E tem o diagnóstico de autismo, o jogador. Ele né? É meio que há que controvérsias. Ah, é? É, porque na verdade, foi um ex-agente dele que soltou uma informação meio que... Então não é verdade? Não é oficial. Ele nunca assumiu oficialmente. Quem a gente tem que é oficial, Anthony Hopkins, né? Tá.
que foi um dos últimos artistas mais velhos aí, mas a gente tem a Letícia Sabatella, né? Então a gente tem bastante gente no mundo dos famosos aí. Então tem o filho do Jô Soares, que faleceu, eu acho que ano passado. Não sabia. O filho do Jô Soares, o filho do Sylvester Stallone, filho do John Travolta, todos eles têm filhos autistas. Então tem bastante... Ou seja, autismo não tem cara, gente. Não tem cara, não exato. tem cara, né? Por isso que às vezes a gente acha que nem conhece alguém e conhece alguém com diagnóstico, né? Tem mais perguntinha das suas, vamos lá. De volta aqui com participações, eu tô com o seu Iberê. Seu Iberê, o senhor acha que quando o autismo é diagnosticado precocemente, faz alguma diferença? Eu acredito que sim. Por quê? Como todas as doenças, né? Eu acho que quanto mais depressa for diagnosticada, acho que a chance de curar é bem maior. Obrigada pela participação. E aí, pessoal, é isso mesmo? Volto com vocês aí do estúdio. Eu não sei se a palavra cura aqui, amiga, a gente coloca, tá bom? Acho que a gente pode pensar mais uma questão de desenvolvimento mesmo, né? Doutora Cintia, explica pra gente. Quanto mais cedo, melhor? Com certeza. Quando a gente fala de quanto mais cedo, a gente volta a falar da criança, né? E a criança, ela tá na fase de aprender e adquirir todas as habilidades que vão torná-la um indivíduo autônomo quando ele for maior ou quando ele for adulto. Então, se ele se atrasa na aquisição dessas habilidades, isso vai dificultar todo o aprendizado acadêmico, toda a adequação social que ele precisa ter ao longo do desenvolvimento dele e pode trazer dificuldades sérias quando ele for adulto e tiver que assumir a própria vida, né? Então, diagnosticar precocemente é importante, qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso a gente já falou, né? Se existe uma dúvida, ainda que não seja o momento de eu dar um diagnóstico definitivo, eu preciso começar a trabalhar e intervir com esse desenvolvimento para que ele aconteça o melhor possível. E aí entra os estímulos que a gente falou, aí, né? Aí entra todo o trabalho terapêutico de estimulação Que seria o que esse estímulo? Só pra gente explicar, ó, deixei em aberto isso. É um leque. É um leque de possibilidades. Resumidamente. A estimulação precoce envolve em eu trabalhar com profissionais que têm um olhar especializado no neurodesenvolvimento e vou trabalhar as habilidades que seriam esperadas para a criança na idade que ela se encontra, né? E por que que isso é uma estimulação? Eu quero que ele faça com a melhor qualidade possível aquilo que ele está pronto para fazer. Se ele não adquiriu ainda, eu tenho que trabalhar e estimular essa habilidade para que ela alcance a habilidade para a idade dela, né? E isso vai acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento. Quando eu falo na criança que está dentro do espectro autista e que a gente percebe que a dificuldade de comunicação é o que é mais angustiante para ela, a gente vai permitir que ela se comunique com o ambiente, com a própria família, que ela tenha condições de adquirir o conhecimento acadêmico e caminhar para a autonomia mesmo. Eu acho que é aí que entra, que a gente brincou do leque, né? Que são todos os outros profissionais que vão entrando nessa equipe. Exatamente. Então, o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional com especialidade em integração sensorial, o fonoaudiólogo com especialidade em comunicação aumentativa alternativa, fisioterapeuta, psicomotricista, psicopedagogo, psicólogo, analista do comportamento, ecoterapeuta, musicoterapeuta, arteterapeuta, esporte, né? Então aí todos os profissionais do esporte, porque o esporte é sempre também uma ferramenta maravilhosa de desenvolvimento e de inclusão. E aí é o que a doutora falou, voltando ali no começo, pensando em qual habilidade que a gente está com o objetivo de desenvolver naquele momento, que vai depender muito do que a criança já tem de habilidade e qual é a idade dela. Sim. Né? Eu brinco, não adianta pegar uma criancinha de 2 anos que está ali naquele desenvolvimento motor de andar e falar, não, essa aqui tem que correr uma maratona. Entendi. Né? Você vai respeitar o limite esperado da criança daquela idade, né, Exatamente. gente? Olha só, eu vou passar aqui para vocês, mas o próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho da segunda jornada pelo autismo, que vai ser sábado agora, gente, das 7h30 às 4h30 da tarde. Um evento completíssimo para você aprender muito sobre autismo, tá bom? Segura um pouquinho que a gente já explica,
Mas Douglas Cruz, vai trazer pra gente agora notícias direto da Band Vale FM, um dos destaques do jornalismo da gente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas, para você e para todos que acompanham também o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM fala sobre a greve dos metalúrgicos que trabalham na Embraer. Greve que começou hoje por volta das 5h30 da manhã e se estendeu até mais ou menos 8h30, né? Então, cerca de 3 horas de paralisação que, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, atingiu 100% da produção aqui da montadora de aviões em São José dos Campos, com cerca de 5 mil, melhor dizendo, funcionários. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores rejeitaram em primeiro turno essa proposta aí de reposição salarial da empresa, que está na casa dos 4% para trabalhadores que ganham até R$10 mil. Então, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores não aprovaram essa reposição salarial, esse aumento salarial, e pedem aí o aumento real do salário e também a renovação da convenção coletiva. Então, essa greve aconteceu hoje cedo e agora, às 3 da tarde, os trabalhadores, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos, realizarão aí mais uma assembleia em frente à fábrica para debater esse assunto. Segundo a Embraer, nesse momento, a produção na fábrica está normalizada, portanto a gente segue acompanhando de perto essa situação aqui no jornalismo da rádio Band Vale FM. Embraer, que emprega mais de 7 mil funcionários aqui na região, uma fábrica muito importante para a economia local. Também é destaque no jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale. O motorista que pega a rodovia Presidente Dutra nesse momento vai precisar de um pouco mais de atenção ali a partir do quilômetro 108 em Taubaté, onde no sentido Rio de Janeiro aconteceu agora há pouco um acidente feio entre uma carreta e um carro de passeio. Essa carreta que levava materiais recicláveis acabou tombando e interditando completamente o trecho. Agora a faixa já está normalizada, a faixa da esquerda e da direita já foram liberadas, porém existe um trânsito ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal, assim como a concessionária que administra a rodovia, estão no local fazendo essa liberação total da pista, e o trânsito está um pouco intenso, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido contrário, devido a curiosos que estão diminuindo a velocidade nesse trecho. Nas demais rodovias tudo normal, o motorista faz boa viagem, são os destaques de momento. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, meu amigo. Boa tarde para você, viu? Bom trabalho também. Não sai daí que a gente já volta conversando mais sobre autismo e tirando as suas dúvidas. Fica aí. Com um convite muito especial para você. É a segunda jornada pelo autismo. Vou pedir para a doutora Camila Calauro explicar um pouquinho o que é. Então, esse é, com muito orgulho, o segundo grande evento que a gente está fazendo aqui na cidade, que o Teu Amigo está realizando. A gente fez um ano passado, há um ano, e agora, nesse segundo evento, a gente traz Dr. Tiago Castro, pediatra, Dr. Paulo Liberalesso, neuropediatra, Daniela Freitas, analista do comportamento, e Fernando Provetti, educador físico, especialista em educação física especial, para falar a respeito dessa caminhada pelo conhecimento sobre o autismo. Então, é um pouquinho de tudo que a gente estava falando aqui, mais aprofundado e com uma vantagem. Você vai estar super bem acolhido lá na igreja da cidade, que abriu as portas para a gente mais uma vez. Então, tem espaço para comer, tem espaço para estacionar. E depois do almoço, a gente vai ter um momento de tirar dúvidas. Então, você vai estar com esses grandes profissionais podendo tirar as suas dúvidas durante mais de 2 horas, além de aprender bastante no período da manhã. E como se inscreve? Para inscrição, é só acessar o link da bio no nosso Instagram, do teamigos.sjc, ou pelo site do Simpla, que é www.simpla.com.br, e o Simpla com Y. Perfeito, viu, gente? Só lembrando que a inscrição é até amanhã, meia-noite. Ah, então faz hoje tá já. acabando. Já faz agora. Pode ser, então? Vamos ver, tem mais perguntinhas chegando, e a Maíra vai ler pra gente, pra doutora responder também, viu, doutora Cíntia? Vamos lá. E aí, Mar? Qual que é a perguntinha que chegou pelo nosso WhatsApp? Vamos lá. Eduardo Marcelo está desejando boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Sou professor de Educação Física e coordenador de modalidades para pessoa com deficiência em São José dos Campos. Quero parabenizar Camila Calaur por tudo que faz para a conscientização e capacitação da pessoa com transtorno do espectro autista. É incrível o trabalho mesmo, viu, Camila? A gente fica muito grato mesmo. Ele é um querido, um super parceiro, e aqui na cidade, na parte de serviços públicos, né, a parte de esporte realmente tem avançado mais. Sim, bom, tá na dianteira ali do acolhimento para as famílias. Então. É, parceirão. Que legal, excelente. Qual a próxima, Má? Vamos lá.
A Rafaela participou da nossa enquete, #sim, e tá falando que o filho e o marido têm. O filho tem 3 anos e o marido 38 anos. Obrigada, Rafaela. Doutora Cíntia, é comum isso acontecer? É muito comum. A gente percebe que os critérios diagnósticos, eles estão muito mais estabelecidos de uma forma muito recentemente. Aí hoje, quando a gente identifica uma criança, a própria família começa a buscar Você e começa consegue, a perguntar e o pai assim, mas eu também sou assim, né? Acabam se reconhecendo e é feito o diagnóstico. E aí a gente percebe, né, que o fato de estar dentro do espectro não limita a sua vida. Você pode ser funcional, independente e autônomo em qualquer idade. Interessante, né? Mais perguntinha, Má, vamos lá. Francisca Maria, sim, eu conheço na escola que eu trabalho, tem muitas crianças. Elas têm agentes que ajudam os professores a compararem os estudos deles. Tem muitos deles que são bastante inteligentes, sabem bem matemática. Bem lembrado, viu, Francisca? Porque é um direito da criança que tem o diagnóstico de ter alguém acompanhando aquela criança. Inclusive escolas particulares também, né? Em todas as escolas, inclusive faculdade. Lembrando isso, inclusive faculdade. Olha, então, tanto escola pública quanto particular, é lei, né? Tá dentro da lei da inclusão, então tem direito ao atendente terapêutico, que é o nome técnico para isso. E ela colocou uma outra coisa, que são bem inteligentes e muito bem em matemática. É sempre bom falar que nem todo autista vai ter algum desenvolvimento pedagógico muito bom, né? Que são aqueles super bons de matemática ou super bons de línguas, né? Que seria uma alta habilidade. A alta habilidade não é uma característica exclusiva do autista. Sim. Tem pessoas que têm altas habilidades e não são autistas. Sim. Mas pode acontecer sim, e às vezes vai ser um caminho para ensinar as outras coisas, né? Se ele gosta muito de matemática, você pode usar a matemática para ensinar todas as outras matérias. E assim vai. Interessante, né? E o hiperfoco não precisa ser só na matemática. Pode ser outras coisas. Sim, alguns gostam muito de história, outros de língua portuguesa, outros de música e por aí vai. Por gostos diferentes, né? Meu sobrinho ama países, sabe tudo dos países, gente. Bandeira. Ele desenha um mapa mundi completo. E tinha aqui perdidinho. Sabe nem a América do Sul direito. Mas vamos lá, né? Outra perguntinha, Má, vamos lá. Olha só, Lucas, a Patrícia tá dando depoimento dela. Ela falou que descobriu que a filha, quando tinha 2 anos, ela não falava e nem andava. E quando alertaram ela para o autismo, por perceber cedo, ela melhorou. Mas ainda hoje não consegue se expressar, entre outras características. Aliás, é uma dificuldade, obrigado. É uma dificuldade essa questão da expressão, né? E como você até comentou, deles entenderem muitas vezes a nossa ironia, né? É diferente, né? É uma forma diferente de interpretar o mundo, né? E essa comunicação, ela é um processo de desenvolvimento ao longo de todo o trabalho. Né? É uma meta importante, né? Nós gostaríamos que realmente as crianças conseguissem desenvolver, mas a gente percebe que algumas conseguem mais rapidamente, outras não. Algumas precisam de intervenções específicas, como a comunicação alternativa aumentativa, né? Mas são estratégias de intervenção que existem, estão a nosso alcance e que a gente pode oferecer para as crianças. Excelente. Mais perguntinha, vamos lá. Tô adorando a participação de vocês. A Denise de Caçapava tá perguntando, e quando adulto, como saber se o filho tem TEA? É boa pergunta, viu, Denise? O processo diagnóstico, ele vai acontecer no adulto, principalmente pelo psiquiatra ou por um neurologista de adultos que tenha esse objetivo, tá? Depois de adulto, se foi identificado o transtorno do espectro autista, a gente vai avaliar o quanto ele precisa de intervenção em alguma área, especialmente se ele já se desenvolveu, se ele é funcional, se ele é autônomo, muitas vezes não tem a necessidade da gente intervir na vida dele. Se existem dificuldades que a gente pode auxiliar, diminuir sofrimento, diminuir angústias, a gente vai trabalhar naquela necessidade que ele apresenta. E muitas vezes, mesmo sendo adulto, vai precisar do pai e da mãe. Sim. Se ainda forem vivos, dependendo da idade, vai precisar também. Entendi, bem lembrado. Vamos lá, tem mais uma perguntinha, acho que dá tempo. Vamos lá.
Ó, a Tânia Santos está falando, boa tarde, tenho 2 sobrinhos da mesma irmã com espectro autista e mais um de outra irmã e um primo também. Meus sobrinhos não apresentaram sinal quando eram bebês, só depois dos 6 anos. Meu priminho foi diagnosticado ainda no ventre. Não sabiam o que era, mas foi acompanhado ainda no ventre da mãe. Tem como a gente entender isso? Ou deve estar tendo alguma confusão também nesse transtorno? O autismo, ou o espectro autista, como a gente já falou, ele é uma condição de característica genética, né? Então, ele se encontra numa linha genética, aquela família tem uma possibilidade de apresentar quadros com mais frequência. Sim. Transtornos psiquiátricos de qualquer forma, inclusive o autismo, né? Você viu que dentro da própria família, na mesma família, várias crianças manifestaram. Essas crianças que só se manifestaram aos 6 anos, provavelmente tinham sinais, mas eram sinais mais sutis que não foram identificados anteriormente. Sim. Mas a criança autista, ela nasce autista. Ela não fica Só um depois. ponto aí que foi colocado, né, que a Ilma foi diagnosticada no ventre. Aí eu acho que esse é o único caso que não dá. Não dá. Mas o que acontece é que existem algumas síndromes que dão várias malformações e que podem vir acompanhadas de autismo. Então, às vezes, entendi. No exame do ventre, olha, tem essa malformação, Que pode ser tal síndrome, e essa síndrome normalmente vem com autismo, né? Mas assim, só autismo, diagnóstico no ventre, aí isso não existe. Gente, muito obrigado pelo programa de hoje. Imagina, Camila, obrigada a você. parabéns pelo seu trabalho. Eu sou Obrigada. fã, sempre falo mesmo do seu coração, do seu trabalho. Doutora, parabéns por doar do seu tempo, seu conhecimento aqui. Foi muito especial, gente. Muito obrigada por você abrir mesmo. sua casinha aqui. Obrigada a todo mundo que está nos escutando. Fica o convite. E a gente vai continuar aqui nessa nossa jornada de levar conhecimento e saber que lugar de autista é em todo lugar. É isso mesmo. Exatamente. Falou tudo. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. E, pessoal, aproveita o fórum. Vai ter muita coisa legal para aprender. Sábado agora, viu, gente? Fazer a inscrição, tá bom? Amanhã não sei se eu vou estar aqui, gente. Se a voz não melhorar, acho que eu vou descansar um pouco, tá bom? Mas vai ter programa e tem assunto também. Oi, gente, eu sou a Letícia, psicóloga, e vim convidar vocês para assistir o programa, onde eu vou falar sobre relacionamentos e traições. É isso mesmo. Se você quer entender um pouco mais sobre o seu relacionamento, se você foi traído, se você tem alguma dúvida com relação a este tema, não perca o programa. Eu tenho que vir amanhã, gente. Melhora a voz, melhor. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.